Como é que fica a voz pulsante? Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu mais uma vez aqui, a irmã Carmen do canal Comentando a Palavra. Vou compartilhar com vocês uma mensagem da Palavra de Deus, tá? Para que a gente possa edificar as nossas vidas em cima dessa palavra. E hoje foi ministrado na célula da minha família, que todos os sábados a gente faz uma célula lá ao vivo, né? E a gente se reuniu e essa palavra mexeu demais com o meu coração. E Deus tocou muito no meu coração, trazendo um alívio, refrigério para minha alma. E eu vou compartilhar com vocês. Essa palavra está no livro de Sanfonias, capítulo 3, a partir do verso 12, tá? A gente vai até o 20, então vou ler essa mensagem com vocês. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, não proferirá mentiras na sua boca e não achará língua enganosa, mas serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Cante alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija, exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá: Jerusalém, não temas, não se enfraqueça as suas mãos. O Senhor, teu Deus, o Todo-Poderoso, está no meio de ti e salvará, e se deitará em ti com alegria, car-la-se-á por seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. Os entristecidos por causa da reunião solene congregarei, esses que são de ti e para os quais o opróbrio dela era um peso. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que aflige, e salvarei o que cocheia, e recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor, e um nome em toda a terra, em que foram envergonhados. Naquele tempo os fareis voltar, naquele tempo vos recolherei, certamente farei de vós um nome, é um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativeiros diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida nesse dia de hoje. Glorifica, ó filha de Israel, rejubila com alegria, cante louvores, porque o Senhor está falando no seu coração nesta noite. Tá? E para a gente completar essa mensagem, a gente vai lá para o livro de Mateus, capítulo 7, tá? E a gente vai aqui, tá lendo o livro de Mateus, deixa eu verificar aqui, o livro 7, o 7 e o 8, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-vos-á. Aí a gente vai lá para o 13, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por esta porta. Aí a gente vai lá para o 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e há poucos que a encontrem. Depois a gente vai lá para o 24, que diz a seguinte frase: Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, não só são os ouvintes, irmãos, são os praticantes, tá? Assemelhar-se-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Louvado seja Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aqui o Senhor está dando uma palavra para o povo de Deus, né? Ele está dando uma promessa, ele está dizendo que ele vai reunir de novo o povo dele, que a gente vai rejubilar na presença dele. E ele está informando para nós que não é só de palavra que se edifica uma igreja bem-sucedida, mas sim de prática da palavra.
né? E ele está falando que com o jugo que a gente julga, a gente vai ser julgado de novo. Com a medida que a gente medir, a gente vai ser medido de novo. Só que essa medida de volta vai ser medida por Deus. E a gente sabe que tem uma parábola que diz, né, que tinha um credor que devia uma determinada quantia e o servo dele devia para ele. E ele foi perdoado do pecado dele pelo senhor dele, mas ele não quis perdoar o servo dele. E aí ele simplesmente mandou que os servos dele buscassem esse homem que já tinha sido perdoado, por ele não conseguir liberar o perdão para o servo dele, e colocou ele preso até que ele pagasse toda aquela dívida. Então, assim, Deus, ele é um Deus bom, mas ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus de graça, ele é um Deus que opera ao favor daqueles que entendem e praticam a mensagem viva da Bíblia. Aqueles que conseguem edificar uma igreja verdadeira, uma igreja que verdadeiramente tem alicerce, tem raiz, não é só uma... Eu estava outro dia andando pela cidade, vendo plantas, né? Como as árvores são bonitas. E depois eu fui para uma outra cidade, e nessa cidade tinha árvores frutíferas. Foi plantado, o prefeito mandou plantar árvores que dessem fruto. E aí eu fiquei sabendo a história dessas árvores frutíferas que ele plantou justamente para que qualquer pessoa que quisesse pudesse ir lá no meio de um canteiro da rua e comesse nas praças e fosse até lá e realmente se alimentasse daquelas árvores frutíferas. E o Senhor falou no meu coração, tá vendo, Carmen? Às vezes, quando a gente encontra uma árvore, ela é muito bonita, mas se ela não tem fruto, ela não serve para nada. Só parece que há alguma coisa. Mas se ela não tem fruto, ela não alimenta ninguém. Ela não mata a fome de ninguém. Então o Senhor começou a tratar no meu coração daquela palavra. E aquilo ficou muito forte no meu coração, essa mensagem, né? Que não adianta a gente ser uma árvore, que a gente só seja bela de aparência, mas a gente não tenha fruto, a gente não possa alimentar as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão à nossa volta. E a gente sabe que uma árvore não dá um fruto. A árvore fica cheia de fruto a ponto de cair no chão, de tanto que ela é abundante, né? E Deus, ele trabalha na nossa vida dessa maneira, né? De que forma você quer ser enxergada por Deus? Como uma árvore que só tem folhas ou como uma árvore que gera frutos, né? E eu me lembrei também vou dar um testemunho rápido aqui, há muitos anos atrás, eu tive um sonho com Deus, e Deus, ele me levava numa rocha muito alta, e aí eu via Deus jogando água sobre mim, né? E as minhas intimidades, elas ficavam de fora, e eram masculinas aquelas intimidades de Deus, e eu falava, Senhor, mas eu sou mulher, né? E o Senhor falava que aquilo seria um mistério para mim. Em alguns momentos eu tenho algumas visões espirituais referente a esse assunto, e o Senhor fala que Elias, ele era um profeta de Deus, e ele andou 2 anos com as bundas de fora, e há vergonhas que elas não são para envergonhar a gente, mas para edificar a nossa vida. E aí o Senhor tem me tratado em relação a algumas coisas particulares comigo, e Deus, ele tem me lembrado desse sonho que, olha, aconteceu acho que há mais de 10 anos atrás, esse sonho na minha vida. E Deus ainda consegue me fazer lembrar desse sonho, que não foi com mãos humanas que ele tem me lavado, mas sim com a verdadeira graça de Deus, né? Ele me jogava água, e a água era limpa, era limpíssima, era cristalina. E eu lembro desse sonho, ainda tenho lembrança desse sonho, eu me lembro da rocha, e na rocha eu não estava em cima da rocha, a rocha, os meus pés, eles estavam dentro da rocha. Foi um sonho muito profético que até hoje eu não sei revelar ele, mas eu sei que ele ainda toca no meu coração fortemente. Então, às vezes, tem coisas que elas são mistério, mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e Deus não faz nada que não seja para edificar a igreja dele. Então, às vezes, a gente acha que a gente não vai suportar a vergonha, o desprezo, a tristeza na nossa alma. Mas Deus, ele tem um desejo dele fazer uma obra na nossa vida, mesmo que a gente tenha que passar pelo vale, mesmo que esteja difícil, mesmo que seja difícil caminhar, seguir em frente, mas ainda assim, o Senhor, ele tem um propósito. E a gente precisa esperar nele, confiar nele, que se ele deu
a nossa vida para que a gente fosse parte da igreja dele, ele tem um propósito, né? E a gente precisa ver que a gente tem que buscar em árvores que deem fruto, não em árvores que só têm aparência de folhas verdes e bonitas. Essa é a mensagem que fica no nosso coração. Leiam aqui o livro de Sinfonias, no capítulo 3, a partir do verso 12, que essa mensagem é maravilhosa, ela é realmente confortante para o nosso coração. Leiam o livro de Mateus, que essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor, essa palavra já foi transmitida por Deus para que a gente pudesse ser nova criatura, que você de fato decida neste dia se entregar a Deus e ouvir a palavra dele, praticar a palavra dele, não só ouvir, não ser um ouvinte, mas ser um praticante, mesmo que isso cause dores na sua alma, mas que você possa andar com Cristo e escolher agradar a ele. Paz seja com todos e até a próxima mensagem.